Ele foi o 51º Papa que governou a Igreja Romana por 16 anos, de 498 a 514, quando faleceu em odor de santidade, celebrado pela Santa Igreja neste dia 19 de julho. Venha comigo neste vídeo e vamos mergulhar na história de São Símaco, um homem conciliador que buscou a instauração da paz durante seu pontificado e que enfrentou duríssimas acusações. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. A história da Igreja de Jesus Cristo é fascinante, a dos papas igualmente, se bem que muitas vezes controversas, incompletas, cheias de vai-vens, perseguições políticas e complexidades. O trono de São Pedro foi, na verdade, nesses 2000 anos de cristianismo, ocupado por toda espécie de homens, variados em virtudes e habilidades, como ademais era o colégio apostólico primitivo, composto de ex-seguidores do Batista, ex-cobradores de impostos, homens de cabeça dura e lentos para entender, entre covardes e destemidos. Neste contexto, entre santos e pecadores, muitos papas sofreram injustas acusações, outros foram merecidamente denunciados por seus crimes hediondos e abomináveis pecados. Alguns reagiram contra seus oponentes com a força das armas, incentivando ainda mais as guerras, culpados, ainda que indiretamente, pela morte de muitos inocentes. Outros, no entanto, reagiram com a oração, com o poder de Deus, portanto. Alguns acabaram mortos pelas forças do mundo, outros venceram o mundo com o silêncio e a resignação à vontade de Deus. Os santos nós elevamos às honras de nossos altares, tomando-os como modelos de seguimento de Cristo. Os pecadores, se bem que os devamos reconhecer como legítimos sucessores de São Pedro, nos servem mais como novos Iscariotes que como outros Cristos. Este que hoje celebramos com certeza se encontra no grupo daqueles que, como Jesus, diante de seus delatores, suportou todo tipo de calúnias e violências, inclusive a moral e a física, disposto à morte se preciso fosse para manter-se íntegro na fé, sem subordinar-se, nem deixar-se abater, sem tremer, nem mesmo diante dos reis e dos imperadores do mundo. Nascido em data ignorada em torno do ano 460, na ilha da Sardenha, no mar Mediterrâneo, sobre São Símago não dispomos de muitas informações anteriores ao seu pontificado. Sabemos por meio do Liber Pontificalis, o livro dos pontífices, que seu pai se chamava Fortunato e que desde jovem ingressou como arquidiácono no clero de Roma, onde havia sido batizado quando criança. Com a morte do Papa Anastácio II, no dia 19 de novembro de 498, a maioria do clero da Cidade Eterna elegeu Símaco para sucedê-lo no trono de São Pedro. No entanto, no dia mesmo de sua eleição, 22 de novembro, ele foi acusado como usurpador da sé pontifícia. Haja vista que uma minoria do clero que não lhe era simpática, apoiada pelo imperador bizantino Flávio Anastácio Augusto, ou Anastácio I, se reuniu com parte do Senado romano na Basílica de Santa Maria Maior e escolheu outro, um padre chamado Lourenço, arcipreste da igreja de Santa Praxedes, como papa legítimo. A questão tão delicada foi então levada ao conhecimento de Teodorico, rei dos ostrogodos e da Itália, que convocou ambos os eleitos para se encontrarem com ele em Ravenna, onde o assunto seria decidido. Apesar de ser partidário do grupo dos arianos, que negavam a divindade de Cristo, contra os quais Símaco se opunha ferrenhamente, o rei se decidiu pela legitimidade dele, pois tanto havia sido eleito primeiro quanto pela maioria do clero. O rei foi além, pois ainda concedeu a Símaco uma carta de recomendação pessoal, alegando que ele, o Papa,
amava o clero e os pobres, era bom, prudente, amável e afável. A questão foi temporariamente resolvida. Um sínodo romano ocorrido no dia 1º de março do ano 499 reafirmou a decisão do conclave que elegeu Símaco como papa, e Lourenço foi transferido para Nocera, diocese da região de Campania, no sul da Itália. Contudo, pouco tempo depois, já no ano 501, Símaco teve de suportar novas delações caluniosas contra si. Foi acusado por seus inimigos, os bajuladores do imperador bizantino, de heresia e de simonia. Simonia é o nome que se dá à prática da venda de bênçãos, indulgências e cargos eclesiásticos, enquanto a heresia, como sabemos, se refere à deturpação voluntária dos dogmas da fé, como, por exemplo, alguém que se diz cristão ensinar obstinadamente que a Eucaristia não é de fato o corpo e sangue do Senhor, enquanto ele próprio, Jesus, afirmou, como está em Mateus, Marcos e Lucas e 1 Coríntios. Diz-se heresia a negação pertinaz, depois de recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica, ensina o Código de Direito Canônico no seu cânon 751. Com a paciência dos santos, Símaco se prontificou de demonstrar publicamente a honradez de seus atos e ensinamentos. Convocado por Teodorico, foi até Rimini, nas mediações de Ravenna, onde, apesar de ter refutado as acusações contra ele, declarou destemidamente ao rei que não o reconhecia como seu juiz em matéria de fé, virou as costas e regressou a Roma. Teodorico convocou então um sínodo em Roma para que as acusações contra o Papa fossem esclarecidas diante de todo o clero. Como não podia estar presente à reunião, nomeou para tanto um visitante, um representante seu, o bispo Pedro de Uso. Porém, tão logo chegou à Cidade Eterna, Pedro se aliou aos antigos partidários do antipapa Lourenço, reavivando o debate sobre a legitimidade do pontificado de Símaco, questão já resolvida anteriormente. Por conseguinte, Teodorico despediu seu visitante, entre aspas, e se dispôs a aceitar as decisões do Sínodo Romano, se bem que se recusou a reconhecer Símaco como administrador da igreja até que todas as acusações contra ele fossem esclarecidas. No ano 502, o Sínodo se reuniu pela primeira vez na Basílica de Santa Maria em Trastevere. O pontífice falou abertamente sobre os motivos que levaram seus inimigos a acusá-lo de simonia e de heresia. Ele, ademais, recusou permitir que a igreja fosse submetida às vontades dos reis e dos imperadores, ainda mais se tratando de não ortodoxos. Se referia neste caso especificamente ao rei Teodorico, que, como dissemos ainda há pouco, era ariano. A segunda sessão do sínodo, marcada para o dia 1º de setembro, na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, foi marcada por um ultraje sem precedentes. Enquanto Símaco e alguns de seus partidários se dirigiam para a reunião, seus inimigos, apesar de poucos, conseguiram interceptá-los. Eles foram presos, esmurrados, chutados e apedrejados, e somente com muito custo o Papa conseguiu escapar e fugir para a Basílica de São Pedro. Alguns padres e bispos de sua comitiva, no entanto, não tiveram a mesma sorte e acabaram morrendo em decorrência dos maus tratos e das pedradas, enquanto outros sobreviveram gravemente feridos. A questão resultou numa verdadeira guerra civil em Roma. Quando ficou sabendo disto, Teodorico prometeu enviar soldados para escoltarem o pontífice às sessões do Sínodo Romano, mas Símaco se recusou a comparecer às reuniões. O rei ordenou por 3 vezes que ele obedecesse, garantindo-lhe segurança, mas por 3 vezes o Papa ousou desafiá-lo.
Obviamente que Teodorico não ficou nada satisfeito com o atrevimento do pontífice e mandou que o sínodo se reunisse mesmo sem a presença dele e o julgasse. Em meados de setembro, os bispos sinodais declararam que não tinham autoridade para julgar o Papa, ainda mais quando não havia contra ele nenhuma acusação bem fundamentada. Lourenço, o antipapa, aproveitou a ausência de Símaco para trazer novamente à tona a questão em torno de sua pretensa legitimidade apostólica e exigiu uma quarta sessão sinodal. Novamente reunidos no dia 23 de outubro, ainda no ano 502, 75 bispos assinaram as atas do Sínodos Palmares a favor de Símaco, incluindo os bispos de Milão e de Ravenna, alegando sua inocência e sua jurisdição sobre o bispado de Roma e sobre toda a igreja na condição de sucessor do príncipe dos apóstolos. Sentindo-se fortalecido, o Papa convocou ainda uma quinta sessão sinodal, que se reuniu no dia 6 de novembro, quando tratou de questões relacionadas ao patrimônio da Santa Igreja. Teodorico não ficou nada satisfeito com a decisão dos bispos sinodais, pois a esta altura se sentia pessoalmente desafiado em sua autoridade pelo pontífice. Por conseguinte, deu ordens para que o antipapa Lourenço fosse mantido em Roma, no antigo Domus Lateranorum, o Palácio de Latrão, enquanto Símaco continuaria vivendo à sombra da Basílica de São Pedro. Ordenou também que o rosto de Lourenço fosse pintado nas paredes da Basílica de São Paulo fora dos muros, elencando-o como legítimo papa. Por 4 anos, o clero de Roma ficou dividido entre 2 papas, um período marcado inclusive por disputas sangrentas entre os 2 grupos. Por mais que os apoiadores de Lourenço fossem poucos, eles eram muito fortes, pois tinham o apoio tanto do rei Teodorico quanto de Anastácio, o imperador bizantino, ao qual o legítimo papa escreveu certa vez: lança um olhar o imperador a tantos príncipes que perseguiram a igreja e vê como todos eles tiveram triste fim, ao passo que a igreja perseguida continua com tanto mais glória quanto mais violenta lhe foi a perseguição. Teodorico, por fim, tendo sabido da íntima relação que havia entre o antipapa Lourenço e Anastácio, por razões políticas, decidiu apoiar Símaco. Lourenço foi obrigado a se retirar definitivamente de Roma e a paz voltou a reinar, dando ao Santo Papa a oportunidade de governar a Igreja e preocupar-se com assuntos tão importantes quanto a legitimidade de sua sucessão. Alguns poucos opositores depois se reconciliaram com a Igreja sob seu sucessor, o Papa Santo Hormisdas. Entretanto, enfrentando as próprias dificuldades com mansidão, ele foi um grande conciliador, intervindo diretamente nos debates que poderiam dividir a Igreja e a sociedade, especialmente naqueles tempos em que o Império Romano estava em ruínas e a cidade de Roma vulnerável aos ataques de seus inimigos. Convém lembrar, em menos de 100 anos, a Cidade Eterna havia sido invadida e pilhada pelo menos 2 vezes. A primeira pelos visigodos em 410 d.C. e a segunda no ano 455 pelos vândalos de Genserico. Símaco foi, além disso, um grande e caridoso empreendedor, promovendo a reforma de igrejas, a construção de uma basílica dedicada a Santa Inês, na Via Aurélia, de outra dedicada a São Pancrácio e de uma mais, em honra a Santo André. Foi ele quem concebeu também o primeiro núcleo do atual Palácio Vaticano e quem ordenou a construção de ao menos 3 asilos para os mais pobres e abandonados de Roma, vítimas dos ataques dos bárbaros. Ajudou, ademais, com a doação de grandes somas em dinheiro, muitos bispos da África, exilados na Sardenha pelo ariano Trasimundo. Digno de nota foi a abolição da escravatura promovida por São Símaco na cidade de Roma
esperançoso de que seu exemplo fosse seguido por aqueles que detinham o poder de fazer o mesmo nas províncias romanas. Infelizmente, como sabemos, a escravidão perdurou ainda muitos séculos em todos os continentes e até bem recentemente, e ainda persiste no mundo de forma velada. Em seu tempo, quando o edito chamado Enótico do falecido imperador Flávio Zenão, antecessor de Anastácio, ameaçava a unidade da Igreja, Símaco escreveu aos bispos do Ocidente e do Oriente para que cuidasse de preservar a ortodoxia da fé. O Enótico, convém dizer, rejeitava as decisões do Concílio de Calcedônia, que havia ocorrido entre os dias 8 de outubro e 1º de novembro do ano 451, e que tratou, dentre outros assuntos, da natureza humana divina de Jesus. Símaco também cuidou de resolver questões muito delicadas envolvendo a jurisdição dos bispos franceses de Arles e de Vienne, decidindo os limites episcopais em favor de São Cesário e restaurando assim os decretos do Papa São Leão Magno, no tocante à diocese de Arles. Pois Símaco, ademais, que no ano 513 concedeu a São Cesário o pálio, o colarinho de lã branca, que diferencia os arcebispos dos bispos, símbolo da jurisdição episcopal sobre determinados temas e sobre determinadas províncias. Ainda no ano 514, por meio de uma carta assinada no dia 11 de junho, pouco mais de um mês antes de seu falecimento, o Santo Pontífice concedeu a Cesário a autoridade de convocar sínodos para as igrejas da Gália, atual região da França, e da Espanha, região hoje abrangida por Portugal, Andorra, parte do sul da França e pela Espanha. São Símaco faleceu com cerca de 54 anos de idade no dia 19 de julho do ano 514, depois de ter governado a Santa Igreja por 16 anos. Ele foi sepultado na Basílica de São Pedro, onde suas relíquias permanecem ainda hoje. Dele, particularmente nesse 19 de julho, dia em que celebramos sua memória, suplicamos poderosa intercessão de junto de Cristo, para que, a seu exemplo, sejamos agentes promotores da paz neste mundo sedento de Deus, que promove guerras por tão pouco. Por isso, oremos. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes o Papa São Símaco, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora eu pergunto a você se você conhecia a história de São Símaco. Deixe aqui nos comentários abaixo do vídeo. E aproveito para pedir a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. São Símaco, rogai por nós.